Olá, sejam bem-vindos. Esta é mais uma videoaula de artes. Eu sou a professora Ercília. Na nossa aula anterior, nós vimos um pouquinho das minhas artes. Hoje nós vamos dar sequência a esse vídeo, porque eu havia dito a vocês que eu dividiria o vídeo em duas partes. Então, hoje será Minhas Artes, segunda parte ou 2. Essa aula, ela tem como público-alvo o 8º e 9º ano do ensino fundamental, 1º, 2º, 3º e 4º ano do ensino fundamental da EJA e 1º ano do ensino médio da EJA. Então, vamos lá, espero que gostem e aproveitem um pouco do meu trabalho. Vamos ver agora um pouquinho de óleo sobre tela. Este trabalho ele é anterior a 2000. Foi a primeira tela que eu pintei enquanto eu frequentava um curso de pintura na Escola de Belas Artes do Bosque, em Ribeirão Preto. Vamos ver agora um pouquinho de bustos e cabeça, aproveitando bem, olhando com atenção, porque será o tema da nossa atividade. As imagens a seguir foram modeladas com argila. Aqui, então, eu tenho uma cabeça que vai até o pescoço. Depois de queimada, foi policromada, ou seja, foi pintada. Esta cabeça é oca. E aqui tem a parte das características bem acentuadas, como os olhos bem puxados e a boca, que é uma característica própria da época, que eu gostava de fazer dessa forma. Essa escultura, eu me lembro bem que eu já morava aqui em Barretos e eu fui convidada para participar de uma exposição no Clube Rio das Pedras. Então, durante a minha exposição no clube, eu estava fazendo essa peça. Então, as pessoas passavam, olhavam as outras peças prontas e essa eu estava fazendo ali na hora. Aqui é um detalhe da mesma peça, da mesma cabeça, com um pouquinho de textura nos fios do cabelo. E dá para ver melhor aqui os olhos assim mais puxadinhos. Aqui uma outra cabeça, que a borda dela ficou muito fina, então quebrou um pedacinho. E eu gostava de brincar com argila mesmo. Então aqui também, depois de queimada, essa peça foi pintada em preto, né, e branco, como vocês podem ver. Aqui eu tenho um detalhe da escultura que eu vou mostrar a seguir. Embora a peça seja a parede dela seja grossa, a argila ela é um material bem frágil que pode se quebrar com muita facilidade. Então eu quis tirar uma foto aqui para mostrar para vocês que aqui no topo da cabeça tinha um detalhe que foi quebrado e eu estou planejando fazer alguma coisa para restaurar essa parte aqui. Então, como eu havia dito antes, esta é a peça em argila oca que eu mostrei anteriormente, que foi quebrada um pedaço em cima. Então, aqui está ela com aproximadamente 80 centímetros de altura e com essa expressão bem forte, né? Com esse pescoço alongado. Uma peça que eu gosto bastante também, mas que infelizmente quebrou aquela pontinha. Também requer uma restauração. Essa aqui é uma outra cabeça também, até o pescoço. A base aqui eu já fiz mais grossa, né? E é um busto masculino. Assemelha-se a uma pessoa de mais idade.
Todos esses bustos, e cabeças, eles são ocos por dentro, tá? Se você fizer uma peça maciça, quando vai ao forno para queima, ela pode estourar. Então, a parede não pode ser muito fina para não ficar muito frágil, mas também não pode ser maciça, porque você corre o risco de ter a sua peça toda trincada, toda estilhaçada dentro do forno. Aqui também é uma placa, ficou bem pesada, eu chumbei ela na parede, e é a figura de um anjo, só a cabeça, né? Ele lembra um pouquinho daqueles anjos barrocos. Aqui já tem um detalhe do rosto, e eu quis trabalhar de uma maneira que parecesse um entalhe em madeira. Então ficou bem rústico, e eu apliquei um pouquinho de tinta branca, bem batidinho, para dar esse aspecto amadeirado. Agora a gente vai ver um busto masculino, mas um pouco mais, a técnica um pouquinho mais trabalhosa, podemos dizer assim, que é a modelagem e a fundição. Aqui nós temos uma cabeça, que a gente vai ver que é um busto, que vai até mais ou menos na altura do quadril. Olha só, ele é bem grande, tem aproximadamente uns 80 centímetros, ou um pouquinho mais. Também ele foi feito em 4 etapas, podemos dizer assim. Que a primeira é a modelagem em argila, que é exatamente igual à peça que vocês estão vendo aí. A segunda etapa, feito um molde, como se fosse uma forma de ovo de Páscoa em 2 partes. E a terceira parte é a fundição, ou seja, junta-se as 2 partes do molde e coloca-se o material líquido. No caso aqui foi um gesso, que dá para ver bem aqui, olha, por baixo, tá? E depois que o gesso endurece, deixa-se de um dia para o outro, então você tira a forma e você terá a peça em branco, no caso no gesso, tá? Em seguida, a quarta e última etapa foi a pintura. No caso aqui eu quis fazer uma pintura que imitasse o bronze. O bronze é um metal, né? Então aqui eu fiz essa técnica e dá para ver, se não fosse esses descascados aqui, olha, ninguém diria que isso aqui é gesso. Passaria muito bem por um metal. Essa peça também eu gosto bastante dela. Algumas pessoas acham que é uma mulher, outros acham que é um busto masculino. Quando eu fiz, eu pensei em masculino. E até que algumas pessoas chegaram e, mas é uma mulher? Não. Aí ficou para interpretação de cada pessoa que vê. Ela precisa ser restaurada também. Bom, essa peça aqui é uma pintura, um quadro bem pequenininho, com um tema de paisagem, e ele data do ano de 2000. Foi o primeiro ano do meu curso aqui na escola Semarte, né, aqui em Barretos, e eu quis experimentar a tinta a óleo com essa técnica mais batidinha, que fica sem contorno, fica mais nítido, e esse trabalho, esse contorno, e fica sem o contorno, né?
Por conta dessa técnica mais batidinha, ele se assemelha mais a alguma coisa mais real. A técnica aqui é uma paisagem, né? Num dia chuvoso, céu mais carregado, e ela é do ano de 2000. Mandala. Bom, a peça a seguir, na verdade eu estou em dúvida, eu acho que ela já foi apresentada nas minhas artes 1, mas eu estou repetindo aqui, que eu acho que essa foto ficou melhor. Aqui dá para ver mais nitidamente o material. Aqui foi utilizado a tinta vitral, que ela, como o nome diz, é uma tinta própria para vidro, mas pode ser usada também em tela. Essa mandala, ela representa o meu interior com o restante das pessoas, dos amigos, essa peça, essa mandala, ela tem... As mandalas, elas costumam representar o centro como sendo a pessoa que está representando, em seguida nas outras camadas ali, as pessoas mais próximas, como os familiares e amigos, e a relação das pessoas com o universo. As cores utilizadas aqui, elas são aleatórias, né? De acordo com o gosto de quem está fazendo o trabalho. Mas ela também traz uma proximidade muito lógica com a pessoa que está pintando. Essa tinta, como eu disse no vídeo anterior, é uma tinta que tem um cheiro muito forte e ela é bastante tóxica, então não deve ser usada, digamos assim, constantemente. Agora um pouquinho de acrílico sobre tela. O acrílico sobre tela, o acrílico é uma tinta, ela se assemelha à tinta óleo na textura, porém o acrílico se assemelha à tinta óleo quanto à textura, porém ela é muito diferente porque a base dela é água, então os pincéis ficam limpos com facilidade, a tinta não tem cheiro forte e ela seca bem rápido. Esse trabalho eu acredito que eu mostrei no vídeo, mas eu acho que não ficou... Esse trabalho eu acho que eu mostrei no vídeo da aula anterior, mas está aqui novamente para vocês. Aqui eu utilizei as cores primárias, né? E um pouquinho o verde também, de cores frias para dar um contraste. As flores são estilizadas e quando eu fiz esse trabalho em 2002, eu estava experimentando a tinta acrílica. Eu usei um material para diluir e ele deixava a tinta bem gostosa, bem gelatinosa. Então foi muito bom de fazer esse trabalho aqui. Vamos à nossa atividade quinzenal. Vamos ao passo a passo. O tema desse trabalho, dessa atividade para vocês vai ser retrato. Vocês vão fazer um busto, né? Ou seja, a cabeça somente, até o pescoço ou até os ombros. Primeiro passo, vocês vão escolher uma pessoa que seja bem próximo aí, para que você possa observar, para retratar. Segundo, observe bem os traços da pessoa que você vai retratar, porque o formato do rosto, ele pode se assemelhar a formas geométricas. Por exemplo, tem gente que tem o rosto mais ovalzinho, outros têm o rosto mais circular, mais triangular ou mais quadradinho. Observem os olhos, observe os olhos, se são mais separados, se são maiores, se são olhos pequenos, a textura do cabelo, liso, a cor do cabelo, né? Precisa ser muito observado.
Se você preferir, para a pessoa não ficar muito tempo sentada aí e você ficar observando, que vai ser cansativo, você pode tirar uma foto no seu